A Guerra dos Mascates foi um confronto entre comerciantes de Recife e senhores de engenho de Olinda, ambas, regiões do estado de Pernambuco, então chamada de Capitania de Pernambuco, que era o Brasil colonial, e ocorreu entre os anos de 1710 e 1711. Era um momento de crise do açúcar, do Brasil colonial, que passou a encontrar concorrentes em outros lugares do mundo. Esse nome, Guerra dos Mascates, é porque os comerciantes portugueses de Recife eram designados desta forma, pelos senhores de engenho que residiam em Olinda, de maneira negativa, pejorativa, como mascates. Eu sou o professor André Santiago e é sobre isso que falaremos no episódio de hoje. A chamada Guerra dos Mascates ocorreu em Pernambuco entre 1710 e 1711 e enquadra-se nas rebeliões do século XVIII do Brasil colonial, ao lado de outras como a Revolta de Felipe dos Santos, em Minas Gerais, em 1720, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Para entender de forma satisfatória o que ocasionou esse conflito em Pernambuco, é necessário lembrar o contexto do Nordeste brasileiro na segunda metade do século XVII. Sabe-se que os holandeses, como já mostramos em episódios anteriores, montaram na região de Pernambuco e em outras áreas do Nordeste um dos mais sofisticados centros de produção de açúcar da época, que contava com uma impressionante infraestrutura e um grande trânsito comercial entre os centros urbanos e o meio rural do Brasil colonial e o mercado consumidor europeu. Mas, em 1645, um levante culminou na expulsão dos holandeses da capitania de Pernambuco e de todo o Brasil. As companhias holandesas, por sua vez, instalaram-se nas Ilhas Antilhas, na região do Caribe, promovendo uma grande concorrência com o açúcar produzido no Brasil. Esse fato culminou na decadência de nossa economia açucareira, além de outros elementos, claro. Como forma de resolver a crise econômica gerada pela concorrência holandesa nas Antilhas, os senhores de engenho procuraram articular-se financeiramente com os mercadores dos centros urbanos, sobretudo os comerciantes residentes no povoado do Recife, conhecido pejorativamente, como já falei, como mascates. Entretanto, essa articulação era feita de forma arbitrária, e em acordo com os representantes do poder político de Pernambuco, cuja sede à época ficava em Olinda. O centro do poder político de Olinda representava, portanto, os anseios da aristocracia, dos senhores de engenho decadentes do momento. Uma das medidas tomadas para remediar a situação da economia açucareira foi o aumento dos impostos sobre a população urbana. Os comerciantes, os mascates que residiam no povoado recifense, prontamente se insurgiram contra a medida. A revolta dos recifenses chegou ao máximo quando, em 1709, Recife recebeu a Carta Régia que elevou o povoado à condição de vila. Os comerciantes inauguraram o Pelourinho, que era o símbolo da autonomia municipal, e o prédio da Câmara Municipal, separando formalmente o Recife de Olinda, a sede da capitania, como falei, não se subordinando mais assim à sua autoridade. Os fazendeiros, os senhores de engenho olindenses, temiam que essa medida motivasse os comerciantes residentes no Recife a cobrarem os empréstimos concedidos a eles. Não aceitando a autonomia, em 1710 iniciaram a invasão do povoado, desencadeando a Guerra dos Mascates. Essa invasão foi a princípio bem sucedida e os olindenses conseguiram dominar o Recife. Porém, a reação militar recifense, que teve o apoio de outras capitanias do Nordeste, conseguiu desfazer as conquistas dos invasores naquele momento, tendo os membros da aristocracia rural abandonado Olinda para se refugiar nos engenhos do interior onde viviam. As hostilidades iniciaram posteriormente em Vitória de Santo Antão, lideradas pelo seu capitão-mor, Pedro Ribeiro da Silva. Estas forças foram
engrossadas em Afogados, né, com reforços vindos de São Lourenço da Mata e de Olinda, sob a liderança de Bernardo Vieira de Melo e do coronel Leonardo Bezerra Cavalcante. Invadiram Recife, demolindo Pelourinho, rasgando o foral régio, né, libertando os presos e perseguindo pessoas ligadas ao então governador Sebastião de Castro Caldas Barbosa, que apoiava os mascates. Esse, por sua vez, diante da reação, fugiu para a Bahia, deixando o governo nas mãos, né, do bispo Manuel Álvares da Costa. No ano seguinte, a coroa portuguesa nomeou Félix José de Mendonça como governador da capitania de Pernambuco. O novo governador da capitania ficou, como era de esperar, do lado dos comerciantes portugueses residentes em Recife, derrotando os senhores de engenho de Olinda. Com o fim da guerra em 1711, os revoltosos foram presos e Recife foi formalmente elevada à condição de sede administrativa da capitania de Pernambuco no ano seguinte. Alguns participantes da Guerra dos Mascates foram anistiados e os senhores de engenho tiveram perdão das dívidas adquiridas. Era uma forma de obter uma reconciliação para evitar novos conflitos na região. E você aprende aqui em